comunicação, a doutora Isilda Pegado, por me ter convidado para falar aqui. O que me traz aqui, nós temos este painel sobre o início da vida e o que eu e o engenheiro Francisco Vilhena da Cunha não se ouve. O que eu e o engenheiro Francisco Vilhena da Cunha combinámos é que ele falaria mais da parte ligada ao aborto, na comunicação brilhante que acabamos de ouvir, e eu falaria mais na procriação medicamente assistida. O aborto é um tema que me diz muito, a procriação medicamente assistida um pouquinho menos. Além do mais, é um tema monstruosamente chato de tratar. É verdade. Mas eu gosto de o tratar e tenho falado sobre este assunto várias vezes por uma razão muito simples, porque acho que há muitas pessoas entre nós, dos nossos, entre aspas, que quando se fala em procriação medicamente assistida, não sabem de que é que estão a falar. Eu não gosto, por uma questão pessoal, não gosto de ler uma comunicação, não gosto e tenho uma incapacidade total de produzir um PowerPoint como este, mas infelizmente vou ter que ler alguma coisa, porque o que eu me propus hoje é deixar-vos alguns dados para pensar. Eu vou ter uma abordagem um bocadinho médica sobre este assunto, que evidentemente é uma abordagem menos agradável e mais maçuda. Mas ouvirmos uma coisa maçuda também tem a sua utilidade e às vezes é necessário. E vou-vos dar uns números, não vou fazer julgamentos de valor. Aliás, eu acho que nós não devemos fazer julgamentos de valor, nem no caso do aborto, nem no caso da procriação medicamente assistida, nem em caso nenhum. Quando nós estamos aqui a falar contra o aborto, não estamos a falar contra as mulheres que fizeram o aborto. Antes, pelo contrário. Estamos a tentar promovê-las, estamos a tentar ajudá-las. E quando falamos na procriação medicamente assistida, não estamos aqui a falar contra os casais que utilizaram procriação medicamente assistida. Estamos a tentar ajudá-los, como eu espero que fique claro na comunicação que vou ler e que tenho 7 minutos e vou esticar-me um bocadinho. Bom, como todos sabem, a procriação medicamente assistida é um método utilizado por médicos quando um casal não consegue ter filhos pelos métodos naturais. Há, às vezes, aqui alguma confusão. Eu, no meu consultório, vejo todas as semanas casais que me vêm pedir uma opinião, às vezes casais com dúvidas morais, me vêm pedir uma opinião sobre os métodos que estão a pensar fazer, ou que lhes foram propostos, ou que eles já fizeram. Quando falamos de um casal que tem algum problema de fertilidade, nós temos basicamente, digamos, 3 tipos de abordagem. Temos os tratamentos médicos, e podem imaginar o que isto é, uma senhora que não tem ovulação, em que nós damos uns comprimidos, umas injeções para provocar a ovulação, é um tratamento médico. Temos os métodos cirúrgicos, imaginem uma senhora que tem as trompas entupidas, ou um homem que tem uma incapacidade de produzir espermatozoides e que é, ou outro caso, operado, permitindo ter trompas capazes de permitir uma fertilização ou permitindo ter uma produção normal de espermatozoides e uma ejaculação normal de espermatozoides, são tratamentos cirúrgicos. E depois temos o grupo da chamada procriação medicamente assistida. E esta procriação medicamente assistida, basicamente, tem a ver com 4 tipos de intervenção. As inseminações artificiais, as chamadas GIFTs, as FIVs e as injeções intracitoplasmáticas. Já vamos ver cada uma em detalhe. O que é uma inseminação artificial? Uma inseminação artificial consiste na colocação, através de um catéter, de um tubinho, dos espermatozoides dentro do útero da mulher. Porque, por qualquer razão, por uma incapacidade do homem ou da mulher, os espermatozoides não conseguem chegar ao útero, não conseguem atravessar a barreira normal do colo do útero da mulher. E, portanto, o que se faz é pegar nos espermatozoides, que foram colhidos previamente, e injetá-los diretamente dentro do útero da mulher. Isto é uma inseminação. Nas FIVs,
que o nome técnico mais correto seria FIVET, mas utilizamos FIV. O que é que nós temos? O que nós temos são óvulos, células germinativas da mulher, que são obtidas cirurgicamente, através de uma pequena agulha que entra através da vagina da mulher e que se colhem óvulos, removem-se óvulos do ovário daquela mulher. Esses óvulos são postos em cultura numa proveta, daí o nome bebê proveta, normalmente é numa placa, mas o nome proveta ficou, é um nome engraçado, são postos em cultura com espermatozoides. E espera-se que os espermatozoides façam a sua função e que penetrem naquele óvulo e que dê origem a um ou mais embriões. Isto, basicamente, é uma FIV. É aqui que há alguns problemas com aquilo que a doutora Isilda Pegado falou há pouco, dos embriões extentários. Porque, por vezes, como vamos ver à frente, em vez de criarmos um embrião, criamos 2 ou 3 ou 4 ou 10 e depois temos que decidir o que é que fazemos com eles. A ICSI, ou injeção intracitoplasmática, a ICSI é um acrónimo em inglês, é um processo, é uma variante de uma fertilização in vitro em que nós temos apenas um óvulo, normalmente, e através de uma agulha, somos nós que pegamos no espermatozoide, atravessamos com a nossa agulha a membrana do óvulo e depositamos o espermatozoide dentro do óvulo. Por esta técnica é possível criar apenas um embrião, se o quisermos, ou podemos criar mais embriões, se o quisermos. Portanto, basicamente, é isto que nós utilizamos. A outra técnica que eu vos disse há pouco, a GIFT, é uma técnica que hoje em dia é muito pouco utilizada, calcula-se que em menos de 2% dos casos em todo o mundo, em que nós pegamos nos espermatozoides e em vez, eventualmente nos óvulos, e em vez de os tratarmos numa placa ou numa proveta, pegamos neles e injetamos-los através de um furinho que fazemos na barriga das senhoras, injetamos-los diretamente nas trompas. E, portanto, esperamos depois que a natureza faça o seu papel. Ponto 1. É ou não é correto esta designação de procriação medicamente assistida que eu tenho utilizado até agora? A doutora Isilda Pegado, já há pouco, chamou a atenção para estas habilidades semânticas que muitas vezes nós utilizamos. Até nós, médicos, utilizamos com muita frequência. Primeiro, é correto ou não chamar isto de uma procriação medicamente assistida? Segundo, será que é correto, quando nós utilizamos uma procriação medicamente assistida, falarmos num tratamento da infertilidade? Existe um tratamento ou não existe um tratamento? E terceiro, será que o seu uso, o uso destas metodologias todas, é necessário? Ou, pelo menos, será que é justificável? Bom, a primeira interrogação é procriação medicamente assistida. Existe ou não existe? Bom, quer nos casos da inseminação artificial, quer nos casos das FIVs, quer nos casos das injeções intracitoplasmáticas, nós não estamos a assistir a reprodução. Nós estamos, na prática, a substituir o processo procriativo. Portanto, estamos a anular o ato sexual procriador face a uma atuação que é puramente tecnológica e que, se é realizável sem grandes dificuldades do ponto de vista biológico, levanta, não há dúvida nenhuma, muitas questões do ponto de vista ético. E, por isso, há vários autores que propõem uma outra designação. Não procriação medicamente assistida, mas sim procriação medicamente substituída. Passaríamos da PMA para a PMS. Eu, por acaso, gosto mais da PMS, porque, na verdade, é uma procriação substituída. É medicamente substituída. Quanto à segunda questão, quando nós utilizamos estas técnicas, estamos a tratar a infertilidade ou não estamos a tratar a infertilidade? O que acontece é que estas tecnologias estão a contornar a questão de fundo. De facto, ao casal, o seu problema de base não está a ser resolvido. O casal que não conseguia engravidar, depois de ter um bebezinho por FIV, provavelmente vai precisar de outro bebezinho por FIV, porque continua a não querer, a não conseguir engravidar. Há exceções? Há, graças a Deus. Mas em muitos casos, na maioria dos casos, o que se passa é isto, porque na verdade nós não tratamos. Não fomos tratar o problema de base
que impede que aquele casal tenha filhos. Portanto, mesmo do ponto de vista da ética médica e da deontologia médica, o que acontece é que nós estamos a negar àqueles casais uma verdadeira abordagem terapêutica. E esta abordagem terapêutica é preterida a favor de uma abordagem utilitarista de reprodução humana. O Código Deontológico da Ordem dos Médicos foi reformulado neste sentido há alguns anos atrás. Mas eu devo dizer, e torno isto público, como já tornei noutros locais mais próprios, que eu duvido da licitude deontológica da praxis do atual Código Deontológico da Ordem dos Médicos, que subordina o legítimo desejo do ser humano a constituir uma família, uma prole, à utilização de meios que só são necessários porque há uma incapacidade médica para resolver aquele caso. E eu considero isto muito pouco deontológico. A procriação medicamente assistida não representa qualquer tratamento para um processo de infertilidade. Porquê? Porque qualquer que seja o fator masculino, fator feminino ou fator misto, esse fator vai permanecer. E não só não elimina esta causa, mas ajuda o seu agravamento. Quer em termos do próprio casal, daquele casal que está à nossa frente, quer em termos sociais. Porque o recurso a estas técnicas, por muitas equipas médicas, é visto como uma solução mais fácil. Mais fácil até para os seus próprios membros. Porque, como sabem, há um ponto de vista económico que nós não podemos negar. E se é mais fácil para mim, enquanto médico, o que está a acontecer é que eu estou a obviar à necessidade de investigação médica sobre as verdadeiras causas da infertilidade daquele casal. E, portanto, estou a obviar a um verdadeiro desenvolvimento científico no estudo da infertilidade. A terceira dúvida tem a ver com a necessidade e a eficácia destas metodologias. Ora bem, a eficácia pode ser avaliada de duas maneiras. Pode ser avaliada pela taxa de sucesso na obtenção do nascimento de uma criança viva e pode ser avaliada pela taxa de sucesso na obtenção de uma criança viva e saudável, que são coisas diferentes. Uma coisa é um bebê nascer vivo, outra coisa é um bebê nascer vivo e saudável. Há várias formas, que são formas matemáticas, de avaliar a taxa de sucesso. E também aqui, muitas equipas que trabalham em procuração medicamente assistida utilizam umas habilidades semânticas e matemáticas, neste caso. Só para saberem e para não adormecerem com o choque dos nomes, utilizam-se as curvas de Kaplan-Meier, são umas curvas que subestimam o sucesso. Utiliza-se a chamada taxa de gravidez por mulher. O que é uma taxa de gravidez por mulher? É a razão entre o número de gravidezes que se observam e o número total de mulheres que submeteram uma determinada metodologia. Depois utiliza-se a chamada taxa de fecundidade, que é a razão entre o número de gravidezes e o número total de meses a que aquela mulher se submeteu à possibilidade de uma gravidez. E, por fim, utiliza-se uma habilidade que é chamada taxa de sucesso por ciclo, que é, na verdade, aquela que é utilizada e comunicada pela maior parte das equipas que se dedicam a estas técnicas. É uma taxa que não fornece uma taxa previsível de sucesso à partida. Porquê? Porque ignora as mulheres que abandonam aquele ciclo antes da transferência dos embriões. E presume também que a taxa de gravidez se manterá em todos os ciclos de PMS, o que não é verdade. Porque cada vez que fazemos mais ciclos, a taxa de sucesso vai diminuindo. Ora, há um consenso matemático sobre o facto de ser desejável uma apresentação de dados em taxa de gravidez por mulher. Quantas mulheres fizeram e quantas é que conseguiram ter um bebezinho? Quantos bebés nasceram? Contudo, isto raramente se passa, esta taxa não é utilizada. Porquê? Porque as estruturas que se dedicam à PMS preferem apresentar os outros números, as outras taxas, que são mais favoráveis.
eu posso dizer assim, eu tinha 100 mulheres, consegui engravidar 30. E apresento este número. 30%. É excelente. Se eu não disser que daqueles 30, 15 não foram para a frente, 3 abortaram espontaneamente e 2 morreram às 30 semanas, eu estou a escamotear isso. E eu passo uma taxa de 30% para uma taxa de 10%. Mas não o digo, porque aquilo que interessa é o número de mulheres que eu consegui engravidar. E há aqui uma habilidade, quer dizer assim, pois a natureza também se perdem muitos. A pergunta que nós temos que fazer é, e nestas técnicas perdem-se mais, igual ou menos? Já vamos ver. Em 2001, já há 10 anos, portanto não é uma coisa que surgiu agora, uma coisa nova, uma coisa desconhecida que se descobriu nos últimos meses, na base de dados do CDC, que é o Center for Disease Control nos Estados Unidos, a taxa global, não tendo em conta a idade, de sucesso por ciclo era de 37%. 37%. Portanto, conseguia-se com estas técnicas todas, com o conjunto destas técnicas todas, em cada ciclo conseguia-se um embrião. Se nós discriminarmos isto por idades, conseguimos 39% em mulheres abaixo dos 35 anos, depois entre os 30 e os 35 anos já são só 30,5%, depois entre os 38 e os 40 são só 20,9%, e depois entre os 41 e os 42 são só 11%. Ora bem, todos saberão que uma parte muito importante das pessoas que recorrem a estas técnicas não tem 20 anos. Tem 35, 38, 41. E, contudo, é-lhes dito, é-lhes comunicado uma taxa genérica de sucesso. São 30%. São 37%. Não se lhes diz que é por ciclo, aquele bebê daquele ciclo pode não sobreviver, e não se lhes diz, minha senhora, mas é que por acaso a senhora tem 40 anos, então é só 20,9. Mesmo nas nossas taxas, mesmo aquelas que eu quero comunicar, já são só 20,9%. Ninguém diz isto aos casais. Ninguém. Ninguém lhes diz. Portanto, está-se-lhes a sonegar a informação. No mundo do chamado consentimento informado, isto é muito pouco consentimento e muito menos informado. Se nós entrarmos em linha de conta com as mulheres que, embora tenham iniciado aquele ciclo de tratamento, não chegaram a fazer a colheita de óvulos, ou mesmo que tenham feito a colheita de óvulos, não transferiram para o seu útero o embrião que foi obtido, a tal taxa global não estratificada que nós queremos dizer é esta, é ótima. A tal taxa global não estratificada passa de 37% para 27%. Portanto, esconda-se aqui mais 10% de falhas. No Canadá, em 2006, foi os últimos dados que eu consegui do Canadá, as taxas de nascimento vivos, em milhares de ciclos, concretamente em 12.052 ciclos, não superaram os 27%. Mas estes números não são ditos aos casais. E até há equipas que anunciam, a nível internacional, taxas de 44%. O sucesso por transferência. Eu consegui o embrião e transferiu. O que elimina de imediato 20% dos casais inicialmente obtidos ao ciclo. Imediatamente. Escondem-se esses números. Mas mesmo esta taxa de 27%, já muito mais baixa, é incorreta. Porquê? Porque deriva de uma forma de avaliação que tem 2 erros metodológicos. Um, não é calculada na tal base por mulher. E outro, que é muito sério em termos científicos, é que não obedece a amostras que sejam controladas. Porquê? Porque nos Estados Unidos, das 400 a 500 clínicas de fertilização que respondem aos inquéritos do Center for Disease Control, essas 400 a 500, nem uma única tem uma verificação independente dos dados que está a transmitir. Portanto, eu posso abrir a clínica João Paulo Malta e dizer que tenho 100% de sucesso. Como ninguém vai lá, ninguém pode dizer que é verdade ou que é mentira. E se disser 44% ou 37%, até estou na média, não atraio a atenção e posso continuar a minha vidinha descansadinho. É por isso que, em contraste, noutros países,
se pratica uma inspeção mais sistemática, centro a centro. E, surpresa, nos países em que isso acontece, as taxas de sucesso são muito mais baixas. Por exemplo, na Finlândia, em 2005, a taxa de nascimentos vivos, reparem, lá está a taxa de nascimentos vivos, por ciclo, é de 17%. A taxa da Autoridade Nacional de Fertilidade Humana e Embriologia dos Estados Unidos é de 11,5% após os 38 anos. Portanto, se nós considerarmos uma taxa de sucesso destes procedimentos como estando distribuída no intervalo entre estes 11% e os tais 27%, sendo que este é um valor sobreavaliado, já estaremos um bocadinho mais próximo da verdade. Ora bem, vamos fazer uma pequena comparação. Também há estudos e também há avaliações científicas do apoio à fertilidade dos casais sem recurso à procriação medicamente substituída. Há um estudo de 2004, em Stanford, que demonstra que o apoio à fertilidade naquela instituição, sem o uso de técnicas de procriação medicamente assistidas, consegue uma taxa de nascimentos de 43,1%. O professor Hilgers utilizou metodologias específicas, chamadas tabelas de vida, há 2 anos, e, sem qualquer taxa, sem qualquer utilização deste tipo de metodologias, em mulheres com idade superior a 38 anos, teve taxas de sucesso de nascimentos vivos de 20,3%. O dobro do resultado utilizado pela Autoridade Nacional de Embriologia nos Estados Unidos e 6% a mais daquele que foi comunicado pelo estudo finlandês. E, portanto, justifica-se a terceira questão, que é: estas técnicas são indispensáveis ou justificáveis? O justificável leva-nos a outro ponto. É que nós estamos a falar dos embriões que foram transferidos. Pois há os outros. Usando os dados, embora provavelmente errados por defeito, da Divisão de Saúde Reprodutiva, que também é outro palavrão, do mesmo CDC, eu já vou ver, nós temos um número médio de embriões transferidos de 2,2. 2,2 embriões transferidos para cada útero. Mesmo que não entremos em linha de conta com os embriões criopreservados, que é uma situação quase equivalente à morte, mas mesmo que não entremos, obteremos uma taxa de embrião transferido, nascimento vivo, de 6,72 para 1. Isto quer dizer que morrem 6,7 embriões transferidos para cada um que nasce. 7 para 1. Para morto, não está mal. Esta constatação levou um colega do Nevada, Hilgers, a utilizar um parágrafo que eu acho notável, de um médico, que diz assim: esta tecnologia é construída sobre o princípio de criar vida através da destruição de vida. Sabendo-se que os dados provisórios do CDC têm revelado um aumento progressivo da tendência de transferência de 3 embriões, atualmente já vai em 30% dos casos esta tendência, esta taxa ainda é mais confrangedora. Não serão 6,7, mas serão 7, qualquer coisa, ou 8 embriões mortos para cada um que nasce vivo. Portanto, estes são os dados. Agora, temos aqui uma questão, só tenho 5 minutos, ainda tinha mais metade das páginas, mas paciência. Temos aqui uma questão que é assim: não é verdade que por muitos problemas de vária índole este tipo de exercício tem contribuído para que muitos casais possam ter filhos quando anteriormente tal não era possível? Ora, não é necessariamente assim, porque, como eu vos disse há pouco, há um abandono progressivo das técnicas mais comuns de tratamento da infertilidade. Vou-vos só dizer uma ideia, só para terem uns pequenos dados para acabar. Há 60 anos, na década de 50, a taxa de sucesso na obtenção de uma gravidez, quando uma mulher tinha ovários poliquísticos, quase todas as mulheres ouviram falar nesta designação, fazia-se uma cirurgia, reseção em cunha do ovário, e tinha uma taxa de sucesso na obtenção de uma gravidez de 66%. Hoje em dia, a FIV, na mesma patologia,
tem taxas de sucesso apresentadas pelas próprias equipas de 23% a 25%. Tivemos uma pequena regressão em 50 anos. Na endometriose, as taxas de sucesso nos anos 70 e 80, com a chamada microcirurgia, podiam levar a uma obtenção de uma gravidez em 60% dos casos. Os melhores números comunicados pelas melhores equipes que utilizam FIV, na endometriose, falam em 30,8%. Nas situações de alterações das trompas, a microcirurgia, a salpingostomia microcirúrgica, tinha uma gravidez subsequente em 29% dos casos, em 1978, no ano do primeiro bebé proveta. Em 2001, com FIVET, 27%. Não é um contributo tão positivo como isso. Não é um avanço na resolução deste problema, limita as opções terapêuticas dos casais e cria um outro género de problemas que tem a ver com o devir, com o que acontece a essas gravidezes. Porque nós sabemos medicamente, que na procriação medicamente substituída heteróloga, isto é, com células de outro parceiro que não o meu marido, ou a minha mulher, ou eu própria, há um aumento da incidência de pré-eclâmpsia, de hipertensão no final da gravidez. Há um aumento da incidência de gravidezes ectópicas. Há um aumento da incidência de diabetes estacional. Há um aumento da taxa de cesarianas. Há um aumento da taxa de índices de a pegar baixo, índices que medem como é que o bebê nasceu e o seu bem-estar. Há um aumento de recém-nascidos muito leves. Há um aumento de incidência de alterações neurológicas, incluindo paralisia cerebral. Há um aumento na incidência de alterações cromossómicas. Há dois anos, em Helsínquia, no Congresso da Federação Europeia de Genética, foi revelado, no maior estudo jamais feito sobre este assunto, no Registro Nacional francês, que o número de alterações genéticas passa de 2% para 4,24%, o que levou uma das autoridades francesas, uma colega minha, obstetra, que trabalha em Paris, a dizer que o aumento das taxas de utilização destes métodos em França, com estes resultados, constitui um dos maiores problemas de saúde pública em França. E estes números isto não é dito ao casal. Isto não é dito ao casal. Eu tenho que interromper, porque acabaram-se os 5 minutos, mas continuarei disponíveis para algumas dúvidas.